Graça e paz, irmãos. Feliz com vocês aqui. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro na carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que algumas das mães que estão aqui devem ter já passado por essa situação. Quem tem mais de um filho? Vamos ver, tem mais de um filho, aí um dos meninos ou uma das meninas ganha uma barra de chocolate e o outro não ganha. Aí o que não ganhou fica olhando, aí a mãe diz: menino, dá um pedaço para o teu irmão. Não. Menino, dá um pedaço para o teu irmão. Aí ele tira um pedaço bem pequeno. Idade é mau gosto. Não sei se vocês já passaram por isso, não é? Quando ele deu esse pedaço, ele não deu porque ele estava de coração aberto, ele deu porque ele foi obrigado a dar aquilo, não é? Então, que isso não aconteça com a gente na hora do nosso ofertório, que a gente dê o que a gente crê, que é uma semeadura. Por isso eu convido que vocês me acompanhem na leitura, 2 Coríntios, que é a carta, capítulo 8, diz assim, a partir do verso 1. Irmãos, queremos que vocês saibam que a graça de Deus tem feito na igreja da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobre, eles deram a oferta com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda boa vontade. Verso 6. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram que em tudo são mais ricos que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. Quando eu li esse verso 7, meus irmãos, sinceramente, eu fiquei pensando nessa igreja, porque essa igreja, isso aqui é uma característica dessa igreja, nós temos tido prova disso, né? Que vocês têm sido ricos na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar e os outros e no nosso amor por vocês. Daí a gente vai agora para o verso 10, que é onde eu quero chegar mesmo. O apóstolo Paulo ainda falando: minha opinião sobre o assunto é esta: é melhor para vocês que terminem agora o que começaram no ano passado, que é entregando as ofertas. Vocês foram os primeiros não somente a ajudar, mas também a querer ajudar. Eu achei muito interessante esse versículo, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está incentivando os irmãos a recolher oferta para mandar para uma outra igreja que está enfrentando dificuldade. E ele diz assim: esta é melhor para vocês que terminem agora o que começaram no ano passado. Vocês foram os primeiros não somente a ajudar, mas também querer ajudar. Então, às vezes nós trazemos nossos dízimos, nossas ofertas aqui. A Bíblia ensina, os pastores estão dizendo que tem que entregar, eu vou entregar. Mas não é assim, de coração. Essa igreja, eu percebo que não é isso. É porque quer ajudar mesmo. Por isso que eu falei dos irmãos, o outro que deu um pedaço da barra de chocolate, ele deu, não é porque ele queria dar, ele deu porque foi obrigado a dar. E para nós não, nós demos porque nós queremos fazer isso, nós queremos abençoar, né? E aí no verso 12 diz assim: porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. É muito legal isso. Deus não vai pedir de você o que você não pode dar, mas se você pode dar, você deve abrir o seu coração e dar. E quando nós damos nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos fazendo isso de um coração agradecido, mesmo, estamos agradecidos porque Deus tem nos abençoado, e eu sei que Deus tem abençoado muito essa igreja. Eu vou encerrar com a experiência assim, eu tive o mês retrasado uma experiência assim, muito forte, compartilhei com os irmãos aqui, e eu acho que há mais ou menos uns 15 dias, eu passei pela mesma experiência novamente. E eu entrego meu dízimo, minha oferta, não é porque eu espero isso, é porque eu sei que eu preciso abençoar a obra do Senhor, abençoar a vida de outros irmãos. Então, eu e a Débora deixamos uma roupa na costureira. Depois que a costureira aprontou, ela mandou um WhatsApp que estava pronta, aí perguntamos quanto era a roupa, ela disse que era R$40.
E aí, como era metade minha e metade da Débora, a Débora disse, mãe, eu dou 20, a senhora dá 20. Tá, eu perguntei se ela aceitava Pix. Aí costurei, todo mundo chique agora tem Pix, né? Ela aceitava em Pix. Aí a Débora disse, a senhora manda 40 para ela e eu transfiro 20 para a sua conta. Tá bom, aí eu transferi 40 para a costureira. A gente estava tudo em volta da mesa, o pastor Pedro, Benaías, eu e a Débora. E aí a Débora, pronto, já enviei para a senhora. Eu olhei na minha conta, né? Banco do Brasil. Débora, não chegou nada aqui. Ela, tá aqui, eu enviei. Eu digo, não chegou na minha conta, tá do mesmo jeito. Daí ela olhou direito, ela disse, eu mandei foi para a Caixa Econômica. Porque assim, eu tenho uma poupança na Caixa Econômica que está sempre só com R$100. Está os R$100 lá só para não fechar, porque botar lá eu não consigo. E eu sabia que tinha R$100. Aí a Débora disse, eu errei, mandei para a sua conta da Caixa Econômica. Eu fui olhar, eu imaginei, então tem R$120. Quando eu olhei, tinha R$1.120. Eu digo, espera, só tinha 100 aqui, tem 1.120. Aí, deixa eu ver, todo mundo queria pegar o meu celular para olhar a conta. Deixa eu ver como que esse dinheiro chegou aí, pegou outro. Aí, não tem explicação. Não tem explicação para mim. Mas que Deus colocou R$1.000 na minha conta da Caixa Econômica, que eu já gastei todo já, não é? Então, só para a gente entender que quando Deus quer, eu sempre digo, quando Deus quer abençoar, Ele abre porta até onde não tem parede. Então, meus irmãos, vamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, não porque eu estou sentindo que os irmãos têm que perceber que eu estou dando, ou eu tenho que dar porque Deus está dizendo para... Não, é porque eu estou tão feliz que eu vou contribuir com o reino de Deus e eu tenho certeza que teremos o retorno, amém? Convido os irmãos a se colocarem em pé. Nós temos envelope aqui ou lá atrás, não é? E agora nós vamos orar e depois você vai trazer seu dízimo e sua oferta. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui reunidos porque nós estamos felizes, muito felizes, porque nós temos a liberdade de prestar culto a Ti. Nós nos reunimos aqui porque nós somos Teus adoradores e nós cantamos para Te adorar e nós vamos ofertar para o enriquecimento do Teu reino aqui na terra e queremos que Tu abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender a Tua palavra, que nossas vidas sejam enriquecidas através da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem trazer. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas em Teus braços. Em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços é meu descanso. Amém, graça e paz. Ora, se os irmãos que estão aí na direta direção de algum ar-condicionado que esteja congelando, chame alguém aqui da frente, né? Mas olha, tá muito frio aqui e tal, para a gente desligar. Ou se tiver algum ventilador, não, ventilador quase não tem ligado, né? Só esses dois aí. Então, avisa aí pra gente que aqui em cima não está assim congelando, né? Então, se algum irmão estiver incomodado aí com alguma situação dessa, avisa aí para alguém para a gente desligar algo aí, né? Então, irmãos, hoje é comemorado o Dia das Mães, né? No Dia das Mães não está na Bíblia, mas as mães estão, né? E aí, dentro esse entendimento de a gente aproveitar essas datas que o mundo mesmo cria, né? Para nós podermos pregar a palavra de Deus, mostrar o que a Bíblia diz sobre isso. E também é uma oportunidade para a gente se reunir mais, né? Consolidar
a igreja está junta, e ver o que é que Deus pensa sobre isso, né? Toda a Bíblia, ela exalta o amor de mãe. Tem um versículo que diz até assim: se o meu pai e a minha mãe me rejeitarem ou me abandonarem, o Senhor me acolherá. Então o amor de mãe é decantado em prosas e versos. Às vezes eu acho até que exagera, né? Porque não podemos também fazer das mães ídolos, né? Tem que ter cuidado com isso. Eu não quero ser antipático aqui, mas eu digo, rapaz, eu vou expor a palavra de Deus aqui para os irmãos. Eu espero expor com fidelidade. Então até pensei, eu acho que eu vou esconder algo negativo sobre as mães aqui para não entristecer alguns irmãos aí, né? Mas vou tocar assim de passagem, né? Porque a palavra de Deus nós não podemos omitir, né? E aí geralmente todo ano, quando eu prego nessa data, geralmente eu prego sobre a mãe de Maria, porque existe um ditado que diz assim: a mão que embala o berço é a mãe que rege, a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Ou seja, geralmente as mães são tão importantes quanto o filho que ela deu à luz. Como Jesus é o homem mais famoso, mais importante, naturalmente a mulher que eu dei à luz também é a mulher mais importante, né? Então as mães da Bíblia que são exaltadas, elas são exaltadas por causa dos filhos que elas tiveram, né? Que foram grandes homens de Deus. Embora até as mães que deram à luz alguns filhos que não foram assim tão famosos, certamente o amor de mãe está no coração de todas as mães, embora o pecado tenha complicado isso aí, né? Tem mãe que nem merece ser chamada de mãe, né? Por isso eu vou pregar aqui o que a palavra de Deus diz, que tem a minha responsabilidade de Deus, Deus é que conhece. Então eu vou procurar expor aqui. E hoje não vai ser sobre a mãe de Jesus. Eu lembro que um dia eu estava ouvindo o pastor Juan Carlos Ortiz. Ele disse que chegou num determinado lugar e falou assim: olha, hoje eu vou falar sobre a maior mãe do mundo. E aí os irmãos disseram: pastor, fale-nos então da sua mãe. Ele falou: não é da minha mãe que eu quero falar da mãe de Jesus. Mas hoje eu vou quebrar o protocolo e não vou falar sobre a mãe de Jesus. Eu vou falar sobre a mãe do profeta Samuel, que também é muito famosa, né? É muito famosa, mas a palavra de Deus, ela sempre tem algo a nos ensinar na vida desses personagens. E nesse caso aqui, Ana, ela é uma personagem que é muito exaltada na Bíblia, né? Essa história dela, por causa do filho dela, Samuel. Aliás, Samuel é um dos homens que eu mais admiro em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, a Bíblia não aponta nenhum defeito nele. Embora os filhos dele se tornaram homens desonestos, né? Juízes tomados de avareza, que recebiam propina. Aí eu vi falando lá em casa, na brincadeira, eu digo assim: um dia eu quero pregar uma mensagem sobre a mulher de Samuel. Aí a minha mulher já briga comigo: como assim mulher de Samuel? Não tem nem na Bíblia. Eu digo: não tem. Mas os 2 filhos que Samuel teve, se eles se tornaram mau caráter, deve ter sido por influência da mãe. Não sei nem se é, mas deve ser, porque pelo contexto da Bíblia é mais ou menos assim, né? A mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. E aí, irmãos, a Bíblia fala de 5 mulheres estéreis. O Novo Testamento fala de uma. A primeira mulher estéril foi Sara. E Sara deu à luz a um filho chamado Isaque, que é uma das colunas da nação de Israel, né? Depois de Sara, Rebeca é outra mulher estéril, que deu à luz a um filho chamado Jacó, chamado Israel, ou Jacó, né? Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, mas o que ficou famoso mesmo foi Jacó, que é Israel. A nação está aí com o nome dele, né? Em terceiro lugar, a mulher estéril do Antigo Testamento foi Raquel, que deu à luz a um filho muito famoso chamado José.
José do Egito, né? Em quarto lugar, a mãe de Sansão era estéril. Todas essas mulheres, elas conceberam de maneira miraculosa, porque o sobrenatural, em toda a Bíblia, o sobrenatural está presente em toda a Bíblia, né? E aí, a mãe de Sansão, cujo nome não é mencionado na Bíblia, ninguém sabe qual é o nome da mãe de Sansão, só sabemos que o pai dele chamava-se Manoá, era da tribo de Dan. Eu vi até um pregador já muito bom, tentando lá mostrar qual era o nome da mãe de Sansão, mas não me convenceu. E aí, a quinta mulher do Antigo Testamento, que era estéril, é Ana. E deu à luz a um filho que se tornou uma lenda em Israel, né? Eu acho que nesse momento agora, até a novela da Record, ela está exatamente nessa parte, que Samuel é o juiz de Israel e foi uma bênção para a nação, né? E o Novo Testamento, a mulher estéril, que é mencionado lá no início do Novo Testamento em Lucas, Elizabeth. Eu não sei porque que os tradutores traduzem por Isabel, né? É traduzido por Isabel, mas no original é Elizabeth. Por isso que a rainha da Inglaterra é Elizabeth também, né? Então, Isabel é estéril. E ela dá à luz a um filho tremendamente famoso, que é João Batista, né? Mas eu quero me focar um pouquinho nessa mulher chamada Ana. Geralmente é assim, o voto de Ana, o nome dessa mensagem, né? Mas para a gente entender melhor, para os irmãos que não entendem melhor, e eu quero dizer, algum irmão que não sabe o que é estéril, é a mulher que não pode ter filhos, né? Às vezes é uma palavra tão conhecida nossa, mas às vezes algum irmão não sabe, né? Na sua simplicidade. Eu vou ler a partir do verso 1 do primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, irmãos, a partir do verso 1, capítulo 1, verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, aí está aqui, irmão, o voto de Ana. Esse é um voto muito famoso. Eu quero ver se hoje dá tempo eu examinar esse voto com maior profundidade. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida,
e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse foi o voto de Ana. Antes de examinar exatamente o voto de Ana, eu quero retornar um pouco aqui para algumas considerações que Deus revela aqui nesse texto. Em primeiro lugar, diz em 2 versículos aí que foi Deus que tornou Ana estéril. Aí, verso 5: porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Deus tinha tornado Ana estéril. E o verso 6: e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. Ou seja, irmãos, o Antigo Testamento diz textualmente que a esterilidade de Ana era da parte de Deus. Era Deus que a tinha tornado estéril. Aí eu pergunto, e hoje? Será que é Deus que torna alguma mulher estéril? Porque se a gente for examinar a doutrina toda da Bíblia, a esterilidade é mostrada em vários contextos como sendo um castigo, uma maldição. Porque todo o Antigo Testamento coloca a maternidade como um dom de Deus, e que Deus está totalmente envolvido nessas questões. Então eu já quero que os irmãos reflitam sobre isso, né? A esterilidade de Ana foi Deus que deu. Agora, por que ninguém sabe, né? Se não tiver na Bíblia, ninguém sabe. Mas foi Deus, está dizendo aí no texto, né? A segunda coisa que eu quero mostrar é o seguinte, olha, por isso que eu disse, nem toda mãe é digna de ser honrada. Porque essa Penina, que era rival de Ana, porque naquele tempo, na cultura local, havia a legalidade da poligamia, né? E esse homem chamado Elcana tinha 2 mulheres. Legitimamente ele tinha 2 esposas. Isso foi no Antigo Testamento, o Novo já não permite isso. Ambas eram esposas legítimas. Ainda tinha a instituição do concubinato, mas não é o caso aqui. Então, o texto diz que Penina, ela tinha filhos e filhas. E sucedeu, verso 4, que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Ou seja, ele tinha filhos e filhas. Supostamente eram de Penina, porque a outra mulher não tinha filhos, a não ser que ele tivesse concubina, mas o texto não diz. Então o que eu digo é que essa Penina era uma mãe, e era uma mãe muito abençoada, porque tinha filhos e filhas, que era um motivo assim de grande alegria, sinal da bênção de Deus na vida dela, que ela tinha uma prole numerosa, né? Antigamente, na Bíblia, quanto mais filhos a mulher tivesse, ou o homem, mais bênção era. Hoje em dia já não se pensa assim, né? Mas a Bíblia não mudou. Então aí eu pergunto, né? E essa Penina, ela era cruel com a sua rival Ana. Eu digo até assim, que Ana sofria bullying da parte de Penina, a sua coleguinha. Eu não sei quem era a primeira esposa aí, porque os muçulmanos têm esse negócio de primeira e segunda esposa, né? Mas aqui ela era esposa. Ela, no lugar de se compadecer da outra, não te preocupa não, né? Eu vou até te emprestar uns 2 filhos meus aqui, tu não tem filho, mas não era isso que a outra fazia. A outra cruelmente zombava dela, porque não tinha filhos. Então veja que a natureza dessa Penina é a natureza de uma mulher ruim, cruel. Tem mulher assim? Tem. E é cruel com a outra mulher, né? Às vezes a crueldade de uma mulher contra a outra é uma coisa incrível, né? Mas tem gente ruim dos 2 lados, tanto dos homens como das mulheres, né? Aí eu perguntei, essa Penina merecia ser honrada no Dia das Mães? Provavelmente sim, porque apesar de tudo tem esse lado positivo que ela teve filhos, né? Que é bênção da parte de Deus. No caso a visão aqui é essa. Nós não podemos esquecer, né? E não querer endeusar as mães. Vamos olhar para o caráter, o comportamento. Pelos seus frutos conhecereis. Não que qualquer filho vá desonrar a mãe, porque a Bíblia não manda isso, né? Mas, vê aí, né?
Essa eu acho que era a parte negativa que eu estou querendo aqui expor aqui do texto. Agora, irmãos, diante disso, dessa preliminar aí, uma coisa que eu observo também é que o marido de Ana não a compreendia, né? Porque diz aqui o texto que Elcana amava Ana. Geralmente é assim, né? Dificilmente alguém vai amar duas pessoas ao mesmo tempo, né? Tanto os homens como as mulheres, né? Eu já vi história assim, não, eu amo todos eles, né? Eu tenho assim, 3 namorados, mas eu amo todos 3. Ou então, eu tenho 3 namorados, eu amo as 3 também. Mas, geralmente, a pessoa ama uma pessoa só. Pode até amar os outros, mas ama mais um, é aquela pessoa, né? Então, aqui diz a Bíblia que Elcana amava Ana. Por isso que, apesar dela não ter filhos, ele dava uma porção excelente para ela no dia de festa. Aí o caso é o seguinte, o marido não a compreendia porque ela vivia infeliz. Hoje eu diria que ela estava deprimida. Ela vivia chorando, triste. E aí o marido diz assim: Ana, por que choras? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Porque está mal o teu coração? Aí eu penso assim, esse marido dela não a compreendia. Às vezes ele pensava só nele, né? Não, eu já sou suficiente, né? Sorte sua de ter casado comigo. Eu sou um cara rico, te dou tudo que você precisa, o que você quer mais? Ele não compreendia que Ana só se realizaria se tivesse filhos. Então acho até que essa questão de ter filhos é um negócio muito sério que Deus colocou nas mulheres, né? Pelo menos em algumas, né? E aí, irmãos, a Ana era infeliz, vivia triste. Só que Ana era crente, né? Ana conhecia Deus, era uma mulher piedosa. E sempre há esperança para uma pessoa que conhece Deus e que é uma pessoa piedosa, crê em Deus, né? E aí, eu vou agora examinar um pouco o voto de Ana, essa questão do voto, né? Fez um voto. Irmãos, a questão do voto, ela está muito doutrinada no Antigo Testamento, né? Eu já vi, por exemplo, assim, né, vários pastores levando os irmãos a fazer votos, se observar o detalhe de voto. Na verdade, às vezes voto é sinônimo de aliança no Antigo Testamento, né? Onde aparecia a palavra juramento, é aliança, e voto também tem uma força de aliança. Então tem leis no Antigo Testamento que regem a questão dos votos. Aí eu vou mostrar só algumas aqui para os irmãos, para a gente entender melhor o voto de Ana, né? Eclesiastes, o livro de Eclesiastes de Salomão, capítulo 5. Olha o que é que Deus fala por meio de Salomão sobre voto. Você está pensando em fazer algum voto? Já fez algum voto? Quando eu era crente novo, eu cheguei a fazer votos. Hoje eu não faço mais votos. Mas quem quiser fazer, faça, né? Mas é por essa palavra aqui, vou dizer para os irmãos. Eclesiastes capítulo 5, verso 4, diz aí: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca te faça pecar, nem digas diante do anjo que teu voto foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu temes a Deus. Então, claramente aí, ó, voto é coisa séria. Deus está dizendo, é melhor não fazer voto do que fazer voto e não cumprir, porque não se agrada de tolos, né? Um outro texto que eu quero examinar sobre votos, irmãos, é aqui, e esse texto agora está em Números. Mas Ana conhecia esse texto de Números, porque
já tinha passado do Antigo Testamento, né? Olha só. E o capítulo 30 de Números é a legislação mosaica que regulamenta a questão dos votos. E todos os judeus sabiam disso, porque era ensinado. Ana certamente sabia. E esse texto aqui é um texto que eu acho que hoje, dificilmente ele é aceito pela sociedade. Até mesmo dentro da igreja, certamente muita gente não vai querer aceitar. Mas é a palavra de Deus que eu vou dizer para os irmãos aí, sobre votos. Ele vai legislar sobre a questão do voto. E ele vai falar, mas eu vou limitar-me só a mulher casada. Aqui. Vamos lá, vamos verso Números 30, verso 6. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou dito irrefletido dos seus lábios, com que tiver ligado sua alma, e seu marido ouvir, e se calar para com ela no dia em que eu ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido a proibir, no dia em que o ouvir e anular o voto a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. Percebeu mesmo a seriedade do voto da mulher? Deus está dizendo aí, por meio de Moisés, que se a mulher fizesse um voto, quando ela chegasse em casa e falasse para o marido tinha autoridade para anular o voto. Se o marido se calasse, ele confirmava os votos. É o caso de Ana, porque Ana tinha marido. Então o voto que ela fez estava ad referendo do marido, para usar uma linguagem jurídica, né? Ou seja, era necessário que o marido confirmasse o voto dela, porque o marido tinha autoridade para anular o voto. Eu já preguei aqui para os irmãos que mais na frente esse voto vai ser chamado voto de Elcana. Eu já preguei uma mensagem aqui chamada voto de Elcana, porque na hora que Elcana ouviu do voto de Ana e ele não falou nada, o voto passou a ser da responsabilidade dele. Diz até o texto que se houvesse algum pecado embutido no voto, o pecado seria do marido. Tipo assim, o marido cancelou o voto da mulher, então quebrou o voto que ela fez, mas Deus vai cobrar do marido, não dela. Veja aqui, irmão, que está regendo aqui é o princípio de autoridade, que hoje o diabo procurou desmoralizar o princípio de autoridade na nossa geração. Eu vi hoje um texto, chamado de um texto no YouTube, que dizia assim: por que o mundo está dessa situação que está? Aí eu pensei logo, né? Eu sei por quê. Porque quebra as leis de Deus, quebra os princípios que Deus fez na criação todos. E o Satanás está só estimulando isso, né? E um deles é esse, o princípio de autoridade. Então, o princípio de autoridade, que é muito sério na Bíblia, está embutido em todas essas questões aqui. E aí, antes de entrar especificamente no voto, que eu não sei se vai dar tempo eu me aprofundar muito, eu quero chamar a atenção para outra coisa aqui. Depois que Ana fez o voto, o sacerdote Eli, que tinha aproximadamente 98 anos, ele foi juiz em Israel durante 40 anos, ele estava sentado numa cadeira, não sei porque que eu penso assim, que era uma cadeira de balanço, ele já estava velho e pesado, ele estava ali vendo Ana fazer aquele voto, ela orava e chorava, e diz assim, nenhum som saía dos seus lábios, porque ela falava só no seu pensamento, a Bíblia diz no seu coração, né? E aí o sacerdote ali, observando de longe aquela mulher naquela situação, ele diz assim, até quando apartarás de ti o teu vinho? Ou seja, você está embriagada. A Ana disse, eu não estou embriagada, Senhor, mas estou derramando a minha alma perante o Senhor, da minha aflição não tenho falado até agora. Irmãos, eu faço uma conexão seguinte, Ana. Eli, quando viu Ana orando e chorando diante de Deus para ter um filho, ele pensou que ela estava embriagada. Aí eu perguntei, onde é outro texto da Bíblia que as pessoas foram confundidas como se estivessem embriagadas?
Atos 2,14. No dia de Pentecostes, quando os discípulos começaram a falar em outras línguas, as pessoas que estavam olhando disseram assim: estão cheios de mosto, estão embriagados. Aí Pedro disse: não estamos embriagados, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é que foi predito pelo profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Então, eu creio que Ana era cheia do Espírito Santo, uma mulher piedosa, espiritual. Por isso que a oração dela foi tão emocionante, né? Emocional. E o sacerdote ali, sem discernimento, porque há muito tempo o Espírito Santo não atuava no recinto, ele pensava que ela estava embriagada. Mas aí o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, irmãos. Vamos ver aqui no texto. Verso 17, 1:17, 1 Samuel. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E aí diz aí: e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Acabou a depressão. Se ela tivesse ido a um psiquiatra ou a um psicólogo, o que teria acontecido? Eu estou lendo o livro de um psiquiatra renomado da Inglaterra, cristão, avivalista, tremendo homem de Deus que eu respeito muito, mas ele não pensa assim, porque de certa maneira as pessoas descartaram o sobrenatural, a intervenção instantânea de Deus numa situação para resolver. Foi o caso aqui. Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte: por que Ana de repente saiu da depressão, parou de chorar, ficou alegre e começou a comer? Eu vou dizer, eu creio porque ela creu na palavra do líder espiritual. Eli é o líder espiritual, ainda que em decadência, mas Eli, o sacerdote, é o líder espiritual aqui. E quando ele abençoou o voto de Ana, né, vai e que o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, a bênção do líder. Irmãos, nós estamos numa geração muito prejudicada. Satanás trabalhou muito bem a bênção do líder. Satanás tem procurado destruir a reputação dos líderes, e a igreja tem perdido a confiança no princípio da liderança. Mas eu disse que o Deus lida com o princípio de autoridade. Ana creu nesse voto porque o líder espiritual que estava ali abençoou o voto que ela fez. E ela creu de tal maneira que ela já mudou o comportamento. E aí, vamos mais para frente um pouco. Capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Verso 20. E Eli abençoava Elcana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltaram para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Mais uma vez, a bênção do líder espiritual é seguida de coisas boas que Deus fez na vida desse casal aqui. Elcana e Ana. Irmãos, princípio espiritual, eu estava até pensando ali. Eu estava ainda agora sentado ali, aí conversando com a Luana. A Ana Sara chegou e falou alguma coisa lá, que a Abigail também levou ela lá para falar não sei o que eu não entendi. Então ela está querendo que você ore por ela, porque ela disse que está dodói. Eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e orei. Aí depois ela saiu, eu falei: ela já crê o resultado da oração, né? Aí eu digo: olha, a oração do líder, a autoridade espiritual do líder, eu percebo que essa geração quase não crê mais nisso, né? Eu estava pensando nos irmãos, digo: irmãos aí estão cheios de problema. Se eles crescem, pediriam: pastor, o senhor que é o líder espiritual, ora aqui por mim, abençoe esse negócio aqui. Isso é um princípio, foi Deus que fez isso, irmão, estabeleceu, né? Eu lembro que há muitos anos, já contei isso aqui, faz tempo que eu não continuo. Uma jovem da igreja estava estudando direito,
E uma jovem que eu até tinha amizade por ela, né? Aí eu falei assim, um dia você vai ser juíza. Ela formou-se em Direito, anos se passaram, ela é juíza hoje? É juíza. Já deve estar até aposentada já. Eu só falei, não é porque eu seja bom ou coisa, não, porque Deus estabeleceu o princípio da autoridade, a autoridade espiritual na liderança, a bênção do líder. Essa mesma bênção também está sobre os pais. Os pais têm autoridade espiritual sobre os filhos. Eu sei que a nossa cultura nos molda muito, né? Que a gente se esquece e não usa esse princípio aqui que Ana usou. Mas, vamos ver o voto de Ana, ver se eu consigo falar alguma coisa sobre o voto de Ana, que eu não cheguei lá ainda. Olha só, irmãos. Verso 11, 1:11. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Esse voto de Ana, irmãos, é muito semelhante com o voto de Jacó. Em Gênesis 28, de 20 a 22, Jacó fez um voto igualzinho a esse, né? Ele primeiro estabeleceu: se Deus fizer isso, fizer aquilo outro, eu farei aquilo. Ela fez a mesma coisa aqui. Então, o voto é muito parecido. Então, o de Ana: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, as condições que ela está colocando, né? E de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. São as condições que ela vai botando para Deus, né? Mas a tua serva deres um filho homem. Isso é o que ela está pedindo para Deus. Aí depois daí ela vai dizer agora: se Deus fizer tudo isso que eu estou pedindo aqui, eu vou dizer o que eu vou fazer para ti, Senhor. Não sei onde é que eu estava por esses dias conversando com alguém. Já sei. Eu parei no local, estacionei meu carro no estacionamento. E aí quando eu fui pegar a notificação, o rapaz disse: olha, eu estou com medo de que esses dias agora, com todos esses feriados, não está dando quase ninguém para estacionar aqui. Eu estou com medo de não conseguir dinheiro suficiente para pagar o aluguel do estacionamento. Eu falei assim: faça um voto com Deus. Como Jacó fez. Porque Jacó disse assim: se Deus for comigo e eu em paz retornar à casa do meu pai e me der segurança por onde eu for. Aí diz assim: e eu retornar em paz à casa do meu pai, disse assim: então Jeová será o meu Deus, e de tudo quanto fizeres, certamente te darei o dízimo. Eu digo: faça um voto com Deus. Aí tinha um homem assim do lado, falou: não, mas aí não, porque aí você está fazendo negócio com Deus, e Deus não aceita negócio não. Aí eu vi, eu digo: qual é a tua igreja? Acho que não vou nem dizer o nome. Ele disse: igreja messiânica. Aí eu digo: não, você está certo, que não deve fazer negócio com Deus. Só que eu estou expondo a Bíblia, estou dizendo que Jacó fez um voto nesses termos: se Deus me der isso, então Jeová será o meu Deus, e de tudo quanto me der, certamente te darei o dízimo. E Malaquias 3:10, que Deus diz assim: trazei todos os dízimos da casa do Senhor, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivinha a maior abastança. Digo: meu irmão, para com esse negócio. Deus não faz negócio. Faz sim. Deus faz negócio sim. Provar e ver de que eu serei. Coloca Deus à prova. Deus faz negócio sim. Então aquele trecho ora: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que recompensa, galardoa aqueles que eu busco. É a Escritura. A gente não tem que ir pelo que nós pensamos, é a Escritura. Então, Senhor, se o Senhor me fez isso, eu faço aquilo. Tem termos que Deus aceita mesmo. Foi o caso aqui. O voto de Jacó, esse voto do meu jeito: se Deus fizer isso, fizer aquilo, e me der um filho homem. Aí ele disse: eu vou fazer duas coisas. Ela diz aí: primeira coisa que eu vou fazer se o senhor fizer isso, está fazendo um negócio com Deus, ó. O filho que o senhor me der, o filho homem. Ela não queria filha mulher, ela dizia: eu quero um filho homem. Não é filha mulher que eu quero filho homem. A primeira coisa que eu vou fazer, Senhor, se o Senhor fizer isso comigo,
é que eu vou dar esse filho para o Senhor de volta. Eu darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. É negócio ou não é com Deus? É negócio. Ela está fazendo negócio com Deus. É voto. E aí, irmãos? E a segunda coisa que ela disse que faria foi: e sobre a sua cabeça não passará a navalha desse menino. Ou seja, ele não cortaria o cabelo. E aí, eu poderia pegar uma mensagem só sobre essa questão sobre a sua cabeça. Porque o que ela disse aí, ela aprendeu no livro de Juízes, capítulo 13. Eu falei que uma das mulheres estéreis do Antigo Testamento é a mãe de Sansão. O anjo apareceu para a mãe de Sansão, que era estéril, e falou assim: você vai ter um filho. E esse filho, ele vai ser um herói. Ele vai começar a livrar Israel da mão dos filisteus. A maneira como você vai criar esse filho é assim: ele não poderá comer nada feito de uva, não poderá beber vinho, nem bebida forte, não poderá tocar em cadáver. Ele será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe. E aí, irmão, você sabe, né? Sansão, quando o cabelo dele foi cortado por Dalila, ele perdeu a força, o Espírito Santo saiu dele e ele foi preso pelos filisteus. Seus 2 olhos foram vazados. Mas ele era um nazireu. E aí você já vê que no Antigo Testamento, o nazireu Sansão é o mais famoso, mas Samuel também era nazireu. Provavelmente Samuel nunca cortou o cabelo, porque ele era nazireu. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe o que é nazireu? Em Números capítulo 6, está toda a doutrina do nazireu lá. Só que o nazireado em Israel era por tempo determinado. Nazireu era santo, que significa santo separado. Separado exclusivamente para o uso de Deus. Então, o nazireu era santo. O judeu aprendeu a fazer o que Deus ensinou, foi assim: eu vou me tornar nazireu por 2 anos, por exemplo. Nesses 2 anos eu estou separado para Deus, eu vou ser santo. E durante esses 2 anos que eu for santo, separado para Deus, nazireu, não vou poder cortar o cabelo, não poder tomar vinho nem bebida forte, não poder tocar em cadáver, nada impuro. Mas quando terminasse esses 2 anos de voto que ele tinha feito, é o voto de nazireu, ele cortaria o cabelo, e aí poderia voltar à vida normal dele. Aí eu vou dizer para os irmãos aqui: os crentes do Novo Testamento são nazireus. Por isso que é chamado de santo. O nazireado de Israel não era perpétuo. Os únicos que tiveram o nazireado perpétuo foi Sansão e Samuel. Porque o voto deles foi desde o ventre da mãe. Nunca puderam cortar o cabelo. Era consagrado totalmente para Deus. Os crentes do Novo Testamento são nazireus. Por isso que é chamado de santo, separado para uso exclusivo de Deus. É o santo e o profano. O crente é santo. Só que o nazireu do Novo Testamento é João Batista, porque enquanto esse Sansão era nazireu desde o ventre da sua mãe, no Novo Testamento, o anjo Gabriel disse para Zacarias: esse menino que a tua mulher vai ter, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da mãe. Aí o sentido de nazireu, que é santo, no Novo Testamento já evolui para que o Espírito Santo se apoderou dele desde o ventre da mãe. O contraponto disso, irmãos, é o seguinte: uma criança pode ser possuída por um demônio já desde o ventre da mãe, e ela pode já nascer contaminada por aquele demônio. Por quê? É uma coisa ou outra, são os 2 lados da moeda. Então, o voto da mãe de Ana era que o seu filho seria nazireu, ou seja, ela só disse isso: sobre a sua cabeça não passará navalha. E aí, Deus cumpriu, né? Vamos ver aqui, irmãos, verso 19, 1:19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela.
E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Pronto, Deus fez a parte dela. Olha, o Senhor se lembrou dela. É interessante porque Deus esquece. Diz aqui, o Senhor se lembrou dela. Eu poderia citar Isaías 62:6, que diz lá que os atalaias que Deus colocou sobre as torres do castelo não se calarão nem de dia nem de noite, para fazer lembrar ao Senhor as suas promessas. As pessoas que, intercessores que Deus levantou, que devem orar dia e noite, é para lembrar ao Senhor as suas promessas. Ah, mas Deus esquece? Não sei. Ele pode ter se limitado, ele precisa ser lembrado pela oração. Quando você estiver orando, diga: Senhor, te lembra que a tua palavra diz que o Senhor prometeu isso e aquilo. Ah, você está me lembrando muito bem. Isso é fé. Então, irmão, Deus se lembrou de Ana e ela concebeu. Só que Ana, diz aqui, Ana se deitou com Elcana, seu marido. Ou seja, ela fez a sua parte. Em todo milagre, nós precisamos fazer a nossa parte. O que ela podia fazer? Se deitar com o marido, foi o que ela fez. E Deus fez a parte que ela não podia fazer, que ela concebeu. E toda concepção, por mais que a gente se acostumou com ela, é um milagre. Por isso que há toda essa controvérsia sobre a questão do aborto, né? A concepção é um milagre. É que nós já nos acostumamos, se tornou banal, a gente acha como algo natural, né? E aí, nós sabemos, irmão, para não alongar mais, que Ana cumpriu o que prometeu. Quando ela desmamou o menino Samuel, ela o levou para o templo em Siló e entregou para o sacerdote Eli criar o menino, e foi uma bênção. E depois disso aí, interessante, diz assim: Deus se lembrou de Ana. Aí mais na frente diz assim: o Senhor visitou Ana. Evoluiu de se lembrar para visitar. Aí diz assim, ela teve mais 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Essa mãe que era tão desolada porque não tinha filhos, mas depois desse voto, ela se tornou uma alegre mãe de filhos. Ela fez um voto com Deus, só que ela cumpriu o voto. Quantas mães não teriam votado? Agora eu não tinha filho, já tenho esse Samuel aqui, eu não vou dar para Deus não. Deus vai compreender, né, que eu preciso dele. Teria traído maldição, né, mas ela cumpriu. Renunciou àquele filho, ela não sabia que ia ter outros, mas Deus a recompensou e deu mais 5 filhos para ela. Então hoje eu quero homenagear essa mãe chamada Ana, mulher de Deus, mulher piedosa, mulher exemplar para as mulheres cristãs de hoje. Relacionamento com Deus. Vamos ficar em pé, irmão, para nós orarmos. Vamos fazer o seguinte, agora